noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o nosso coração, amém? Que grande privilégio é estarmos aqui para adorar o nosso Deus. Eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu me chamo Gabriela Arantes, eu moro ali em Uberlândia, Minas Gerais. Estou vindo pela primeira vez aqui em Brasília e louvo a Deus por esse privilégio de compartilhar com os irmãos essa mensagem que tem tocado em meu coração. Eu gostaria de brevemente compartilhar com vocês o meu canal no YouTube, que tem o meu nome. Lá nós temos mais conteúdos, mais mensagens. E se você puder apoiar esse projeto, fique à vontade. Aqui está também o Instagram, onde eu coloco alguns conteúdos voltados para o tema da missão. Eu nasci em um lar adventista e tive o privilégio de conhecer essa mensagem desde muito criança. E Deus me deu esse chamado dos 17 para os 18 anos. Eu tenho atualmente 20 anos. E há alguns anos, pouco mais de 2 anos, eu tenho tido o privilégio de compartilhar com essa igreja tão amada essa mensagem de esperança. Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade e a nossa missão como igreja remanescente dos últimos dias. E eu gostaria de convidar você para, nesse momento, se você puder, se coloque de joelhos para que possamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, Tu és santo e digno de toda adoração e louvor no céu e na terra. Que diante do Senhor possamos nos prostrar e nos humilhar, porque, Pai querido, nós somos apenas barro nas mãos do Senhor, que é o nosso oleiro. Nós te pedimos para que molde o nosso coração, para que possamos receber essa mensagem como uma mensagem do céu. Por favor, Pai querido, toque meus lábios com a brasa viva. Que não seja, Pai, falado aqui o que eu acho, mas tão somente o assim diz o Senhor. Abra, Senhor, o nosso coração. E não deixe, Pai, que o preconceito, não deixe que as distrações falem mais alto em nossa mente. Porque nós queremos ser esvaziados do nosso eu, para nos enchermos de Ti. É isso que te pedimos, é isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Queridos, aqui nós percebemos algo muito importante. Aqui nós percebemos um momento em que Jesus, ele é levado para o deserto da tentação. A partir do versículo 1, nós lemos o seguinte. Mateus 4, a partir do verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E novamente no verso 6, o inimigo repete: se és filho de Deus. Sabe o que isso significa? O inimigo queria tentar a Jesus aonde muitos caem hoje. Quando nós falamos sobre identidade, nós precisamos entender que se nós não sabemos quem nós somos, nós vamos ser enganados. Porque o próprio Jesus foi tentado a duvidar e questionar a sua identidade. Uma das primeiras palavras de Satanás para Jesus no deserto da tentação foi: se tu és filho de Deus.
Se você acompanhar os capítulos anteriores, você verá que o Pai diz claramente para Jesus que ele era quem? O seu filho amado. E Jesus poderia ter cedido a essa tentação. Ele poderia ter se questionado quem ele era. Mas ele estava bem convicto de onde ele viera, o que ele estava fazendo aqui, qual era a sua missão e qual era o propósito da sua vida. Hoje o inimigo também chega a nós, como indivíduos e como igreja, questionando a nossa identidade. Hoje nós vivemos em uma geração onde, principalmente os jovens, não sabem quem são. Em algum momento da sua vida, você teve, eu imagino, uma crise existencial. Onde você se perguntou qual é o sentido da vida. O porquê eu estou aqui, o porquê eu nasci nessa família. Em algum momento da minha vida eu me questionei. Será que de fato essa mensagem que eu escuto desde que eu nasci é verdade? Será que vale a pena viver por esse Deus? Que não é apenas o Deus dos meus pais, mas eu preciso decidir se Ele vai ser o meu Deus. Hoje, queridos, o inimigo de várias formas, ele traz a nós essas dúvidas. O mundo diz que nós somos algo que a Bíblia não diz. E quando nós vemos lá fora um discurso diferente do que está aqui dentro, nós somos levados a questionar quem somos. Jesus, ele preferiu acreditar no que o Pai disse. Ele não acreditava em seus sentimentos. Ele nem tampouco se deixou levar pelo que o inimigo poderia dizer sobre a sua identidade. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele havia ouvido do Pai: você é o meu filho amado. Então ele sabia quem era. E você? Você sabe quem você é? A Bíblia diz que nós somos filhos amados. E essa mesma palavra diz que nós fomos escolhidos. Nós somos escolhidos, não meramente porque Deus decide salvar uns e rejeitar outros, mas Ele nos escolheu para uma missão especial. Dentre todas as gerações, Deus permitiu que você nascesse nessa geração. E isso não é por acaso. Deus nos escolheu para esse tempo. Para esse tempo o Senhor nos chamou. E sabe qual é a missão dele? E sabe qual é a nossa missão também? Olha o que Jesus disse para os discípulos no último capítulo do Evangelho de Mateus. Portanto, ide. Ide fazer o quê? Ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e de quem mais? Do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. O que Jesus disse para os discípulos é o que Ele diz para nós hoje. Jesus está dizendo para nós: ide, ensinai todas as nações. Ele não diz aqui: sede ensinados pelas nações. Sede influenciados pelos famosos. Sedes guiados pelo que diz a mídia. Sedes transformados pelo exemplo dos mundanos. Não é isso que ele diz. Ele diz: vocês precisam ensinar. Vocês precisam compartilhar. Mas infelizmente, nós temos nos envergonhado desse evangelho. Ou quem sabe, nós temos questionado se essa de fato é a verdade absoluta. Porque hoje o mundo prega que a verdade não é absoluta. Que a verdade ela é relativa.
Mas a Bíblia é muito clara em dizer que há uma só verdade. E sabe quem ou o que é a verdade? Cristo. E é por isso que nós precisamos levar Jesus ao mundo. E é por isso que o que nós mais precisamos, queridos, para atrair as pessoas lá fora, não é de entretenimentos. Porque o mundo já tem isso e eles fazem muito melhor. O que nós precisamos não é de mais equipamentos, nem tampouco de mais famosos. O que nós precisamos é do poder do Espírito Santo de Deus. Porque em nome dele, na autoridade que Jesus nos dá, que nós vamos sair por aí fazendo discípulos. Queridos, se nós não entendemos qual é a nossa identidade, nós não podemos cumprir a missão. Por isso tenha com você a certeza absoluta de que Deus escolheu esta igreja, não para ser só mais uma igreja, mas para ser a igreja que conclui a missão. Para ser a última igreja que leva ao mundo o verdadeiro evangelho. O evangelho do reino. Em todos os tempos, queridos, houve uma verdade presente. Nos tempos de Adão, nos tempos de Noé. Qual era a verdade presente nos tempos de Noé? O dilúvio. E muitas vezes nós olhamos para os tempos de Noé e nós nos perguntamos por que tantas pessoas rejeitaram a mensagem? Por que no final só Noé e sua família entrou na arca? Mas eu gostaria de convidar vocês à reflexão. Se você vivesse nos tempos de Noé, você ajudaria a construir a arca? Você investiria todo o seu tempo, toda a sua devoção e todos os seus recursos na construção da arca? Jesus disse, como foi nos tempos de Noé, assim será quando? Hoje, nesses últimos dias. Imagine se Noé pregasse ali que viria um dilúvio, que era totalmente ilógico. Mas se ele não estivesse construindo a arca, haveria coerência em sua mensagem? Noé pregava não só de palavras, a sua vida era um constante lembrete de que um dilúvio iria acontecer. E os tempos foram se passando e hoje, queridos, no nosso tempo, a verdade presente é que Jesus está voltando. E será que nós temos investido o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa devoção na construção da arca? Para muitos, Noé foi um péssimo evangelista, porque quem sabe ele não conseguiu uma multidão de ouvintes. Mas para Deus, ele foi fiel ao seu chamado, sabe por quê? Porque ele salvou a sua família. Você sabia que a missão começa na sua casa? Por muito tempo eu pensei que eu só poderia ser missionária se eu fosse para outro lugar. E por muito tempo eu negligenciei a missão que começa quando eu acordo e me coloco de joelhos para falar com Deus. Queridos, nós precisamos ser fiéis no secreto. Nós precisamos buscar ao Senhor ali, porque é ali na presença de Deus que nós nos encontramos. É ali que nós entendemos quem somos a partir de quem Ele é. E é a partir dali, ao receber o poder do alto, que nós podemos, a semelhança de Noé, Abraão, Moisés, Jeremias, Esdras, João Batista, Lutero e Guilherme Miller, pregar a verdade presente no seu devido tempo. Há um texto do Espírito de Profecia que diz que como esses fiéis homens do passado cumpriram a sua missão, hoje
A tocha da verdade está em nossas mãos. Você está disposto a se entregar para essa missão? Certa vez eu ouvi uma frase que diz que o chamado, ele não custa caro. O chamado custa tudo. Porque se nós não estamos dispostos a nos entregar por completo, Jesus não poderá nos usar por completo. E sabe por que nós temos nos tornado uma igreja irrelevante no século 21? Justamente por tentarmos ser relevantes. Justamente porque nós temos deixado de lado o que nos torna peculiares. Porque nós queremos esconder debaixo do tapete as nossas doutrinas. Porque nós pensamos que doutrina não salva. Vamos falar apenas do amor de Deus. Ei, queridos, o mesmo Jesus que dizia, vinde a mim como você está, é o Jesus que dizia, vai e não peques mais. Nós não podemos separar a mensagem de justiça com a mensagem de amor. Porque na cruz, por meio dos dois madeiros que se encontraram, nós podemos ver ali que o amor e a justiça se beijaram. Ali na cruz nós vemos um Deus que nos ama a ponto de entregar o seu Filho, mas um Deus que é tão justo que não pôde poupar o seu próprio Filho. Quando nós apenas dizemos, venha como está, mas nós deixamos de dizer, Jesus pode te transformar, nós pregamos apenas a metade do Evangelho. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos confiou como indivíduos e como igreja, o Evangelho eterno. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Queridos, aqui está a verdade para os nossos dias. Aqui está a verdade que nos tornará de fato relevantes. John Andrews, um dos pioneiros do movimento adventista, disse, no tempo presente, em que tempo? No tempo presente. Nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a Igreja de Cristo do que o quê? Apocalipse 14. E é por isso que nós precisamos entender o que está aqui. Porque aqui está revelado a nossa identidade e a nossa missão. E muitas vezes nós olhamos para o livro do Apocalipse como sendo algo totalmente irrelevante, retrógrado, inútil, sem contexto. Mas, queridos, aqui está a verdade para os nossos dias. E eu convido você a ler comigo a partir do versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui, queridos. Essa é a primeira mensagem. João, ele vê outro anjo. E é muito interessante que quando nós observamos a tradução no original, na língua grega, nós percebemos que a palavra usada aqui para anjo pode também significar mensageiro. E olha só que interessante, os anjos são representados como voando no meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de quê? De advertência, e tendo direta aplicação às pessoas que vivem nos últimos dias da história da terra. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolo para representar quem?
o povo de Deus, que trabalha em harmonia com o universo celestial. Olha só que coisa sublime. Aqui João, ele está vendo o povo de Deus dos últimos dias como anjos. E sabe por que aqui mensageiro é comparado a um anjo? Porque os anjos trabalham de forma desinteressada. Os anjos trabalham de forma abnegada, sendo eles seres perfeitos, tendo eles contato direto com o Pai. Eles não acham que é uma humilhação trabalhar em prol da salvação do homem caído. E Jesus nos chama para, como anjos sem asas, salvarmos do pecado e guiarmos no serviço. E sabe por que esses anjos estão voando pelo meio do céu? O Apocalipse é um livro simbólico. Em outra parte, diz que os adoradores da besta, eles estão habitando sobre a terra. E em contrapartida, os servos de Deus, os mensageiros de Deus, eles não habitam sobre a terra. Eles estão voando pelo meio do céu. Sabe o que isso significa? Que o povo de Deus não deve estar com a mente nas coisas dessa terra, mas a nossa mente deve estar nas coisas do céu. O nosso coração, cada fibra do nosso ser, precisa estar intimamente conectado com Cristo, lá do santuário celestial. Porque enquanto Jesus está ali no santuário celestial, purificando o santuário, Ele também está purificando um povo aqui nesta terra. Ele também está preparando esse povo para ser transladado para o céu. E esse povo, eles têm consigo um evangelho eterno. Isso aqui nos leva de volta para o primeiro capítulo do livro de João, quando fala que o verbo, a palavra, é o próprio Cristo. E ali verbo pode também significar evangelho. Queridos, Cristo está no centro dessa mensagem. Não é o homem que deve estar no centro. Quando nós fazemos um culto, quando nós programamos algo aqui na igreja, nós não devemos colocar nenhuma pessoa no centro. A adoração não é para nós, a adoração é para Deus. Ele é o centro. E eu preciso vir à igreja, não para assistir um culto, mas para prestar um culto. É para isso que o Senhor te chama, querido irmão, querida irmã. O Senhor te chama para levar esse evangelho eterno. E sabe o que é esse evangelho? Sabe qual mensagem precisa ser levada, cujo centro é Cristo? No verso 7. Temei a Deus. O que é temer a Deus? Em outro lugar, Salomão escreveu de modo específico em Eclesiastes 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e faça o quê? Guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Muitas vezes a gente relativiza a verdade. Muitas vezes a gente questiona se de fato os mandamentos de Deus, eles são de importância mundial. E nós queremos justificar muitos comportamentos maus com o fato de que a cultura é assim. Mas, queridos, em todos os lugares, independente da raça, independente da classe social, independente da cultura, todos são criaturas de Deus e todos têm o dever de guardar os mandamentos de Deus. Porque a sua lei é necessária para manter a harmonia do universo.
Deus nos chama, queridos, para levar as pessoas de volta para a lei de Deus que hoje está sendo pisada. Muitas pessoas por aí, que a Bíblia chama de falsos mestres, têm ensinado que a lei de Deus foi abolida. E é por isso que o Senhor nos chama para sermos reparadores de brechas. E é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma missão peculiar e única. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia: não procure uma igreja mais próximo da sua casa, procure uma igreja mais próximo da Bíblia. Mas se nós não temos uma base, se nós não temos uma identidade, na primeira oportunidade nós não vamos mais pertencer a essa igreja. Porque nós vamos estar aqui até quando aqui for confortável. Mas o Senhor não nos chama para viver uma vida confortável. Para ser discípulo de Jesus, é preciso fazer duas coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Nós precisamos, queridos, sermos reparadores de brechas. Precisamos exaltar a lei de Deus. O verso continua dizendo que nós precisamos dar glórias a Deus. E você sabe o que é dar glória a Deus? Nós estamos muito acostumados com louvores que falam sobre a glória de Deus. Nós estamos muito acostumados em dizer glória a Deus. Mas, queridos, dar glórias a Deus não é só falar. Não é só por meio de uma música que sai dos nossos lábios e nem sempre do nosso coração. Mas dar glória a Deus é fazer tudo para a glória de Deus. E você conhece bem o texto que está em 1 Coríntios 10:31. O que o Senhor nos diz ali? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? Vamos falar mais alto? Fazer tudo para a glória de quem? De Deus. É por isso que, para ser discípulo de Jesus, eu preciso deixar o que me afasta dele. Eu preciso entender que não é um momento de adoração, não é um dia da semana de adoração, é uma vida de adoração. É uma vida vivida para a glória de Deus. Porque Paulo diz que nós somos espetáculo aos anjos, aos mundos e aos homens. E é por isso que precisamos deixar a aparência de piedade, as vestes de justiça própria, e depor tudo isso aos pés da cruz e clamar para que o Senhor transforme esse coração de pedra em um coração de carne. Pedir a Deus para que mude o nosso coração, para que renove a nossa mente, para que possamos entender que até mesmo no comer e no beber, eu preciso glorificar a Deus. E é por isso que essas verdades, elas muitas vezes são difíceis de serem vividas e pregadas, porque elas nos tiram da nossa zona de conforto. Mas, queridos, veja cada ordem de Deus como uma promessa habilitadora. Amém? Ele é fiel para concluir a obra que Ele iniciou em nossas vidas. Nunca pense que você poderá viver isso aqui pelos seus méritos. Mas essa mensagem nos diz que chegou a hora de um juízo. O Senhor quer que volvamos os nossos olhos para o céu. A Bíblia já dizia que haveria um momento em que Deus haveria de julgar as pessoas. No livro de 2 Coríntios 5:10,
diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Salomão já havia dito também: tudo que você fez, de bom ou ruim, vai ser revelado. E muitas vezes nós olhamos para essa cena de juízo como uma cena que nos traz medo. Mas, queridos, o objetivo dessa mensagem não é nos trazer medo, é nos trazer esperança. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, deixe marcado aí Apocalipse. E abra sua Bíblia na primeira carta de João, bem próximo aqui. No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1. 1 de João 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo justo. Verso 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha só que boa notícia essa mensagem nos traz. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa mensagem que diz que chegou a hora do juízo está dizendo: ei, chegou a hora que Deus há de julgar vocês. Mas fiquem tranquilos, porque vocês têm um advogado, porque vocês têm um Salvador, porque há alguém que já pagou a dívida. E você vai ser aceito em Cristo Jesus, amém? Queridos, essa mensagem não é uma mensagem de desesperança. É uma mensagem que nos convida a duvidar dos nossos méritos, a duvidar de nós mesmos, mas confiar em Cristo Jesus, que adentrou o santuário celestial, no último compartimento desse santuário, no lugar santíssimo, para interceder pela sua igreja amada. Deus ama essa igreja. E essas palavras não são minhas. O espírito de profecia diz, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Queria dar uma pausa. Você entende o quão sublime é fazer parte da última geração? Você entende o quão sublime é estar vivendo no tempo em que Jesus haverá de voltar, e essa é a nossa esperança, amém? Será que nós compreendemos a grandeza dessa responsabilidade? Mas sabe qual é o propósito do inimigo? Continuar dizendo para nós que nós não precisamos pregar doutrinas, que nós não precisamos pregar o que está no livro do Apocalipse, que essas mensagens vão afastar as pessoas e que elas precisam conhecer o amor de Jesus. É um discurso aparentemente bonito, mas perigoso. Porque se eu deixo de lado as profecias, se eu deixo de lado a nossa base teológica, eu estou correndo o perigo de perder a minha identidade. Queridos, não se distraia com assuntos trivais. E eu queria fazer um apelo aos jovens. Porque a palavra diz que Deus nos chama porque nós somos fortes. A palavra diz que nós temos a vitória, nós temos a verdade. E nós somos chamados não para ficar apenas com alimento líquido, apenas com algodão doce, mas a nos alimentarmos de alimento sólido. Vamos buscar examinar mais profundamente a palavra de Deus.
Porque se nós não estamos bem firmados na verdade, nós cairemos. Entenda, querido jovem, que Deus quer usar a sua vida para salvar outros. Que Deus quer usar da sua mocidade, da sua força, da sua energia para concluir essa missão. Muitos no passado deram a vida por esse evangelho eterno. E o que você tem renunciado, que você ainda não entregou no altar do Senhor? Faça essa entrega agora em seu coração. Faça essa entrega agora em sua mente. E reflita nessas palavras. Sobre eles ensinde maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Qual é essa obra? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão importante. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Agora repare bem nessas palavras. As mais solenes verdades, já confiadas a mortais, nos foram dadas, para que as escondamos do mundo, para que nos envergonhemos dessas mensagens, para que proclamemos. E não é baixinho com vergonha, é em grande voz, é em alta voz, é com convicção. Porque nós não vamos só conhecer o evangelho de ouvir, mas nós vamos falar de um evangelho que nós vivemos. O evangelho que é Cristo em nós, a esperança da glória. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que se lhe confiou. Legado. No próximo mês, no mês de outubro, no dia 22 de outubro, nós faremos 180 anos de esperança. Eu não digo de desapontamento, porque não foi um desapontamento. Os planos dos homens foram desapontados, mas Deus está cumprindo o que prometeu no seu devido tempo. Deus não está atrasado. Deus sabe o momento certo de agir. Ele tem uma data para cada coisa debaixo do céu. E Ele escreveu esse dia nos livros eternos. E pelo Espírito Santo Ele te trouxe até aqui para te lembrar que você é escolhido, que você é selecionado para uma missão. E não qualquer missão. A mais solene missão já confiada a mortais. Deseja você ser um anjo na vida das pessoas? Deseja você não habitar mais sobre a terra, mas estar voando pelo meio do céu? Deseja você se posicionar no grande conflito e hoje tomar a decisão de temer a Deus, dar glórias a Deus e adorá-lo com todo o seu coração? Amém. Eu convido você a novamente se colocar de joelhos. E eu gostaria de deixar essa oportunidade para você falar com Deus. Abra o seu coração ao Senhor. Entregue a sua vida no altar de Deus. E peça a Ele que efetue na sua vida o querer e o efetuar. Se coloque de joelhos e vamos falar com Deus nesse momento.
Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque em tua infinita misericórdia e longanimidade, o Senhor nos esperou até aqui. Quantas vezes nós nem sequer ouvimos o Senhor batendo na porta do nosso coração, porque o barulho do mundo estava mais alto, porque os nossos desejos gritaram mais alto. Mas aqui estamos, Senhor, para confessar a Ti a nossa incredulidade, a nossa mornidão, a nossa inconstância. Pai, nos ajude a sermos firmes, a crermos que nós temos sim a verdade e que isso não nos torna meramente privilegiados, mas responsáveis. Há um mundo perecendo lá fora que está faminto do verdadeiro alimento, do verdadeiro evangelho que poderá salvá-los. E nós queremos dizer: eis-me aqui, envia-nos a nós, porque nós desejamos temer a Ti, porque nós desejamos viver para a Tua glória e sermos verdadeiros adoradores. Aceita, Pai, a nossa vida, tudo que temos e somos em Teu altar, e nos ajude a sermos luz do mundo e sal da terra, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe.